nesse momento, deixar também registrado aqui nessa tarde uma palavra, glória a Jesus, que está no livro de Lucas. Livro de Lucas, eu quero ler um versículo bem conhecido daqueles que amam a Bíblia, né? Que amam estudar a palavra de Deus. Que está no capítulo 15, é um texto bem conhecido. Eu quero apenas ler, bem rápido, né? E deixar essa palavra para o coração de cada um dos irmãos e ouvintes nesta tarde. Quero desde já aqui agradecer a cada um dos que estão conosco na live, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós estávamos com isto no coração, né? De fazer um culto em agradecimento a Deus, em louvor ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito. Aleluia, e isso é maravilhoso, né? Pois reconhecer o senhorio de Deus e saber que é Ele que faz todas as coisas é motivo de agradecer. Há muitas coisas que são impossíveis aos nossos olhos, mas a Deus tudo é possível. Então, cada um dos irmãos que nos ouvem, aqueles que também nos ouvem por meio dessa rápida live, saiba que Deus é o Senhor que responde aos seus, ao seu tempo, ao seu momento, para que assim seja confirmada a sua vontade. Lucas capítulo de número 15, eu quero ler aqui alguns versículos. No versículo 11, que é uma parábola do filho pródigo, onde Jesus está a ensinar os seus discípulos e a multidão, e ele conta essa parábola acerca de um pai e seus filhos, né? E a sua convivência dentro do lar, e as decisões tomadas por alguém que tinha tudo dentro de casa e achou que deveria ter um pouquinho mais fora da casa. Ora, dentro da casa há refúgio, há segurança. Dentro da casa você pode estar livre dos vendavais, da chuva, dos ventos fortes. Então tem muitas pessoas que resolvem sair debaixo da cobertura. A Bíblia diz que Israel, quando esteve pelo deserto, a Bíblia diz que durante o dia uma nuvem, né, o cobria a Israel para livrar daquele calor castigante do deserto. E durante a noite, a Bíblia nos conta que Deus aparecia durante toda a noite como uma forma de mão, mas porém com fogo, né, guardando, dando livramento e aquecendo aqueles pela qual ele tinha de cumprir uma promessa. Então saiba que Deus guarda quando estamos debaixo da cobertura de Deus. Quem sai debaixo desta cobertura está sujeito aos vendavais da vida. E no vendaval pode ser açoitado. O vento pode derrubar, o vento pode açoitar para longe, mas estando dentro da cobertura. E o que é melhor? Tendo um pai para cuidar, não há nada melhor. A Bíblia diz, e um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao seu pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu com eles a fazenda, não com ele, com eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades, diz a Bíblia. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia. A ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores na casa do meu pai? Aonde? Na casa do meu pai. Na casa do meu pai. Eles têm comida? Tem bebida? Tem segurança? Tem proteção? Aonde?
na casa do pai. Quem sai debaixo desta cobertura, acontece o que aconteceu com este moço. A Bíblia diz que, no segmento desta palavra, que naquele tempo, dentro da parábola contada, houve fome na terra. E aquele moço começou a padecer necessidade. Por quê? Porque estava fora da casa do pai. Mas a Bíblia diz que, em meio a este aprendizado de forma ruim, ele compreendeu, ele entendeu que ele jamais deveria ter saído do lugar de segurança. Mas ele apostou que, saindo dali de dentro, ele poderia viver do seu jeito, do seu modo, da sua maneira de viver. Ora, eu não preciso ficar preso dentro das doutrinas do meu pai. E então ele resolveu sair. Mas aí diz a Bíblia que ele sentiu falta quando? Quando a fome chegou, quando o frio apertou, quando os amigos lhe faltaram, quando ele olhou de um lado para o outro e todo o dinheiro, todo o sustento, tudo aquilo que havia por dividendos do seu pai, que ele havia levado, acabou. Não tinha mais recursos. E quando não tem recursos, quando não se tem mais nada, só tem uma pessoa, aleluia, que pode olhar e dizer: você não tem mais nada para dar a ninguém, mas mesmo assim eu posso lhe acolher. Glória. Esse se chama o pai, né? Nós vamos aqui dar nome a esse pai daqui a pouquinho, o qual já tem. Mas a Bíblia diz que ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pouca comida ou muita comida? Tem abundância de pão. E ele diz o quê? Eu saí da cobertura do meu pai, agora eu pereço de fome. Levantar-me-ei. Isso é atitude, é reconhecer que errou, é reconhecer que caiu, é reconhecer que falhou e dizer o seguinte: quer saber de uma coisa? Aleluia, lá na casa do meu pai há muitos jornaleiros que não são filhos deles, mas têm sustento, tem pão, tem água, tem tudo preparado. Levantar-me-ei, atitude, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei primeiramente contra os céus, perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Aleluia. Já não sou digno. Eu saí por livre e espontânea vontade, porque havia pão em casa, havia água em casa, havia vinho da alegria em casa, mas eu achei, aleluia, que tomando atitudes fora deste relacionamento, aleluia, que, o qual tem ordem, tem doutrina, tem um jeito, tem uma forma, eu achei que lá fora seria melhor, mas eu irei até ele e direi: pai, eu pequei contra os céus, perante ti e não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia diz: levantando-se foi ter com o seu pai. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Tem um hino que nós cantamos que diz: quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Então quem saiu da casa do pai sabe que o pão lá é fresquinho. Não é comida, não é bolotas de porcos. Não é comida envenenada. Não é comida cheia de fermentos, não, pelo contrário. E a Bíblia diz que ele desejou, ele não comeu, mas ele desejou comer aquilo. Tal era a fome que estava assolando. Mas ele toma uma atitude: eu vou ter com meu pai. Levantou-se e foi ter com seu pai. E quando ainda ele estava longe, diz a Bíblia, alguém estava esperando. Sabe por quê? Porque o pai sabe que o alimento que ele dá a seus filhos é um alimento tão bom que ele sabe que ele nunca mais vai esquecer. Ele pode morrer fora do lar, mas ele não vai esquecer. Ele vai lembrar que lá tinha água, tinha pão, tinha tudo. Tinha irmãos, tinha comunhão, tinha gozo, tinha alegria. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que ele então se levantou e foi, e de longe o seu pai o avistou, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao seu pescoço,
e beijou. Glória a Jesus. Aleluia. E o filho lhe disse: Pai, glória a Jesus, Oh, glória. pequei contra os céus perante ti, e eu já não sou digno de ser chamado seu filho, pois desobedeci ordem. Achei que seria melhor, mas eu descobri que eu tinha tudo e perdi tudo aquilo que eu tinha. Mas eu estou de volta e eu gostaria de saber se o Senhor me aceita pelo menos como um dos teus trabalhadores. Me aceite como um, pelo menos, dos teus jornaleiros. Me faça ser ali como um daqueles teus trabalhadores. Foi assim que este filho pródigo disse. E aí o versículo 21 disse, que ele disse: pequei contra os céus e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, glória a Jesus, disse aos seus servos. Sabe por que o pai disse aos servos? Porque o pai disse: olha, qualquer dia desse, eu estou aqui todos os dias esperando. E qualquer dia desse ele vai aparecer. E quando ele aparecer, Aleluia. ele diz aos seus servos: olha, é o momento da festa, porque o meu filho está chegando. Oh, O meu glória. filho está voltando. Glória a Jesus. E a Bíblia diz aqui que o pai diz: olha, trazei-mo depressa a melhor roupa. Por quê? Porque quem vive fora do amparo de Deus, suas roupas ficam salpicadas do pecado, das guerras deste mundo, das pelejas deste mundo, e ele precisa de vestimenta nova. E é isso que o pai tem para lhe oferecer: vestimentas novas. Aleluia, também vestilho, e põe um anel, aliança, símbolo de reatar a aliança com seu pai outra vez e com a família. Glória a Jesus. E ele diz também: calçai sandália nos seus pés, que também a Bíblia diz que é a pregação do Evangelho. Vai voltar, mas vai semear o Evangelho, vai pregar a palavra, vai viver numa dimensão do céu. Trazei-me também um bezerro cevado e matai-o e comei-o. Por quê? Glória a Jesus. Glória. Ele diz o seguinte: porque este meu filho, parece que eu vejo, né, nessa parábola o pai grudado, dizendo assim: porque este meu filho estava perdido e foi achado. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Aleluia. E a Bíblia diz-me assim: comeram e alegraram-se. Aleluia, houve festa, haverá festa quando você voltar, haverá festa quando você se posicionar diante de Deus e dizer: sabe, aleluia, já fiquei tempo demais fora do abrigo de Deus. É tempo, é momento e é urgente esse chamado. Levante-se, tome uma atitude e corra para os braços do Pai, pois ainda hoje Ele o espera de braços abertos. Amém? Que Deus em Cristo abençoe o seu povo. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja. E você que nos ouve nesta tarde, você que nos ouve neste momento, que tenha uma decisão, caso ainda não tenha tomado, aceite a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Aleluia, tem vestes novas para você, tem aliança para com Deus outra vez. Aleluia, haverá festa quando você voltar. A Bíblia diz que é a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então volte para Jesus enquanto é tempo. Volte para Ele, que o momento é urgente e agora. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo vos cubra de bênção. E a mão do Senhor possa lhe alcançar nesta tarde. Em o nome de Jesus. Aleluia. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, e destino há de ter a tua alma, qual será do futuro teu lar? Olha Deus dizendo para você aí: meu amigo, hoje tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Por quê? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.
Amém. Glória a Jesus. Glória.